Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você. Toda quarta-feira nós nos encontramos aqui para meditarmos assuntos espirituais. Hoje eu estou com o livro Suco, de José Maria Escrivá. Você que já tem, pode pegar ele aí. Você que ainda não tem, adquira. Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros, você pode adquirir esta preciosidade, tá bom? Gente, nós estamos no capítulo falando sobre lutas. Todo mundo tem luta na vida, então nós vamos meditar um pouquinho. Página 63, parágrafo 140. Altos e baixos. Tem muitos. É demasiados, altos e baixos. É verdade, não é que todo mundo tem altos e baixos na vida. Tem horas que você está em cima, tem horas que você está embaixo. Tem horas que você amanhece bem, tem horas que você amanhece mal. Isso faz um pouco parte da nossa vida. Nem sempre não conseguimos viver uma vida só lá no alto, só no alto, só no alto, só no alto. Temos altos e baixos. Agora, por que esses altos e baixos? A razão é clara. Até aqui levaste uma vida fácil. E não queres reconhecer que entre desejar e dar-se há uma distância notável. Queremos levar uma vida de facilidades. Queremos levar uma vida de facilidades. 141. Como necessariamente mais cedo ou mais tarde terás de tropeçar com a evidência da tua própria miséria pessoal, quero prevenir-te contra algumas tentações que o diabo te insinuirá nessa altura e que tens de repelir imediatamente. O pensamento de que Deus se esqueceu de ti. Olha, um pensamento que o diabo vai tentar colocar na sua vida é este: Deus se esqueceu de você. Ora, esse pensamento é o mais sem sentido que tem, mas às vezes ele entra no nosso coração, ele entra no nosso pensamento. Deus se esqueceu de mim. Eu quero dizer para você, olhando nos teus olhos, Deus nunca se esqueceu de você. Nunca, 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 nunca se esqueceu, não esqueceu agora e não vai esquecer amanhã. E não vai esquecer de você até o final da sua vida. Não vai esquecer. Porque Ele te ama. Nas tuas lutas Ele não esquece de você. Na tua oração Ele não esquece de você. Deus nunca esqueceu de você. De que a tua alma chamada para o apostolado é vã. Ou melhor, de que tua chamada para o apostolado é vã. Então, pensamentos que o demônio vai colocar em você, de que Deus esqueceu de você, de que o chamado que você tem para apostolado não vai valer de nada. Ah, não vai valer de nada o que você faz. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo um apostolado, então o demônio pode dizer: ah, mas o que você está fazendo aí não está adiantando de nada. Não vai valer de nada. Então, o demônio vai querendo colocar isso no nosso coração para que a gente desanime. Para que a gente desanime. Ou de que o peso da dor e dos pecados do mundo é superior às tuas forças de apóstolo. Nada disso é verdade. Eu não vou dar conta. Esse mundo é cheio de pecado, eu não vou dar conta. Gente, nada disso é verdade. Lembre-se sempre que o diabo trabalha com a mentira. E lembre-se sempre que para destruir o diabo é preciso usar a verdade. 142. Se lutas de verdade, precisas fazer exatamente exame de consciência. Cuida do exame diário, vê se sentes dor de amor por não tratares nosso Senhor como deverias.
É preciso a gente ter constantemente exame de consciência. O que é exame de consciência? Examinar a minha consciência. É bom que você faça isso toda noite. Examinar a sua consciência, ver se você feriu a Deus. Gente, a gente não pode viver uma vida sem se preocupar se ferimos aquele que a gente ama. Você não pode viver uma vida sem se preocupar se você está ferindo ou não seus filhos, se você está ferindo ou não seu esposo, sua esposa. Nós não podemos viver uma vida despreocupados. Cada um tem que aceitar eu do jeito que eu sou. Deus tem que aceitar eu do jeito que eu sou. A questão que você precisa entender é o seguinte: você precisa ter relacionamento com Jesus. O que é a fé cristã? A fé cristã é um relacionamento com Jesus. Onde eu amo Jesus, Ele te ama, há um relacionamento de amor. E num relacionamento você tem que estar preocupado se está havendo reciprocidade. E num relacionamento de amor não cabe as injúrias, não cabe a ofensa. Veja, num relacionamento de amor não cabe a ofensa. E se alguma vez eu ofendi aquele que eu amo, eu devo lhe pedir perdão. E por isso examinar a consciência. Porque vai chegar o final do dia e a gente vai perceber que a gente ofendeu a Deus algumas vezes. Por pensamentos, por palavras, por atos ou por omissões. Por pensamentos, palavras, atos, omissões. E isso pode aumentar por pensamentos, por olhos, palavras, atos e omissões. E depois a gente até fala, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Sim, se eu pequei foi por minha culpa. Esse exame ele precisa ser diário. Não pode ser só uma vez por mês quando eu vou me confessar. Não, eu tenho que todo dia eu fazer um exame de consciência e pedir perdão a Deus. Misericórdia, Senhor. Piedade, Senhor. Assim como muitos compareceram à colocação das primeiras pedras, sem se preocuparem de saber se depois se acabará a obra iniciada, assim os pecadores se iludem com as últimas vezes. Veja, assim como muitos comparecem à colocação das primeiras pedras, sem se preocupar de saber se depois se acabará a obra iniciada, assim os pecadores se iludem com as últimas vezes. A vida de pecado é uma vida de ilusão. Ilusão. Nunca acredite no pecado. Nunca acredite que você pode ser feliz no pecado. Nunca. A vida de pecado é uma verdadeira ilusão. 144. Quando se trata de cortar, não o esqueças, a última vez tem de ser a anterior à que já passou. Você precisa entender que você precisa cortar o pecado. O pecado precisa ser cortado da sua vida pela raiz. Então, o que tem destruído você? É a mágoa? Precisa cortar a mágoa. É a fofoca? Precisa cortar a fofoca. O que tem prejudicado a sua vida espiritual? É a bebedeira? Precisa cortar a bebedeira. É a pornografia? Precisa cortar a pornografia. É a mentira? Precisa cortar a mentira. Agora preste atenção, quando você corta, você tem que entender que é a última vez. A última vez. Você não pode ficar na sua cabeça, não, mas ainda vai ter outra vez. Não, não pode ter outra vez. Porque essa é a artimanha do diabo. Essa é a artimanha do diabo. De que você não vai dar conta,
de que você não pode cortar isso porque você depende disso para ser feliz, você depende disso para estar bem. Mentira, 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 mentira. Eu digo para você, irmão, irmã, não tenha medo de cortar. (145) Aconselho-te que experimentes alguma vez voltar ao começo da tua primeira conversão, coisa que, se não é fazer-se como criança, é muito parecida. Na vida espiritual é preciso deixar-se guiar com inteira confiança, sem medos nem cumplicidades. É preciso falar com absoluta clareza aquilo que se tem na cabeça e na alma. De vez em quando, a gente precisa retornar à nossa primeira conversão. É preciso que você volte ao teu primeiro amor. Tem vezes que na vida espiritual a gente vai perdendo o nosso primeiro amor. Sabe, quando a gente se converteu, a gente era apaixonado por Jesus. Quando a gente se converteu, a gente era apaixonado pela oração, a gente era apaixonado por jejum, a gente era apaixonado pela palavra, a gente era apaixonado pelas coisas de Deus. Muitas vezes o tempo vai passando e a gente vai esfriando, isso é muito triste. Então você se converteu lá atrás, mas depois você vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e pecados que antes você não tinha, agora você começa a fazer. Volta ao teu primeiro amor. Volta à tua primeira conversão. Na vida espiritual é preciso deixar-se guiar com inteira confiança. 146. Como pode sair desse estado de tibieza, de lamentável languidez, se não empregas os meios? Lutas muito pouco e quando te esforças, o fazes como que por zanga e com fastio, quase com o desejo de que teus débeis esforços não produzam efeito, para assim te auto-justificares, para não te exigires e para que não te exijam mais. Quantas almas estão na tibieza, sem vontade de rezar, sem vontade de ir para uma missa, sem vontade de fazer uma adoração, sem vontade de ler uma palavra, sem vontade para as coisas de Deus. Sua vida hoje é trabalho, sua vida hoje é estudo, sua vida hoje é as coisas da casa, mas oração, você agora tem uma alma tíbia, você não tem mais vontade de orar, mas um dia você teve. Quando você se converteu, você teve. Mas agora a sua alma está tíbia, sua alma está tíbia, sua alma está tíbia. Você tem vontade pelas coisas do mundo, mas não tem vontade pelas coisas de Deus. Então, se alguém te propor um filme, você vai assistir um filme. Se alguém te propor ir ao shopping, você vai ao shopping. Mas se alguém te propor uma missa, você tem uma alma que não tem vontade de ir para a missa. Vamos rezar um terço? Não, não tenho vontade de rezar terço. Agora você quer sair disso? Mas como é que você quer sair disso se você não emprega os meios? Se você quer sair da tibieza, você precisa empregar os meios para sair da tibieza. Quantas vezes você luta, mas sem esforço? É como se você quisesse continuar nesse pecado. É como se você quisesse continuar nesse estado tíbio. Não és nem morno, ou melhor, não és nem quente nem frio, és morno. E diz o Apocalipse que aos mornos Deus vomita. Estás cumprindo a tua vontade, não a de Deus. Ei, estás cumprindo a tua vontade, não a de Deus. Enquanto não mudares a sério, nem serás feliz, nem conseguirás a paz que agora te falta. Talvez está te faltando a paz, porque você não está tendo coragem de mudar. Se você quer sair dessa situação onde você não tem vontade pelas coisas de Deus, você precisa empregar os meios,
pedir aconselhamento, buscar a oração. Humilha-te diante de Deus e procura querer a verdade. Humilha-te diante de Deus e procura querer de verdade. O primeiro passo para você sair dessa situação é que você queira. Veja, há momentos, há situações que a pessoa não quer sair disso, ela está gostando dessa situação, ela está gostando do mundo, ela está gostando dessa vida tíbia. O primeiro passo para você sair da tibieza é você querer. É você querer dar um basta nisto. (147) Que perda de tempo e que visão tão humana quando reduzem tudo a táticas, como se aí estivesse o segredo da eficácia. Esquecem-se de que a tática de Deus é a caridade, o amor sem limites. Assim venceu ele a distância invencível que o homem com o pecado abre entre o céu e a terra. Às vezes você quer sair da vida de tíbia e você então faz táticas. Você tem que entender, José Maria Escrivá está nos ensinando que a verdadeira tática é o amor. Quando se ama, se faz. Quando se ama, quer a companhia do amado. Quando se ama, quer conversar com o amado. Quando se ama, quer estar junto. Então, se você está numa alma tíbia, que não quer saber de rezar, que não quer saber das coisas de Deus, ora, está te faltando amor, está te faltando amor, está te faltando amor. O amor é o segredo. O amor é o segredo do relacionamento com Deus. É por isso que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Por que, Pedro, tu me amas? Porque este é o segredo, este é o segredo. Se você me amar, você vai dar a volta por cima. Se você me amar, tudo vai dar certo. Agora, quando não tem amor a Deus, e preste atenção, quem é que deixa de ir para a missa? Você que é católico. Quem é que deixa de ir para a missa aos domingos? Aquele que encarou a missa como um preceito. Aquele que encarou a missa somente como uma lei. Então, se a missa é só uma lei que eu tenho que cumprir, hora ou outra você vai deixar de cumprir essa lei. Assim como você deixa de cumprir uma lei de trânsito. Agora, quando se ama, não se deixa de cumprir. Eu não vou na missa só porque é um preceito, eu vou na missa porque eu amo Jesus. Eu não rezo só porque tenho que rezar, eu sou obrigado a rezar. Não, eu rezo porque amo Jesus. Eu não estou agora fazendo apostolado porque eu tenho que fazer, eu tenho uma obrigação de fazer. Não, eu estou fazendo esse apostolado agora porque amo Jesus. É só por causa de ti, Jesus. É só por causa de ti. (148) Deves ter uma sinceridade selvagem no exame da tua consciência, quer dizer, coragem, a mesma com que te olhas no espelho, para saber onde te feriste, ou onde te machucaste, ou onde estão os teus defeitos que tens de eliminar. Veja, José Maria Escrivá está dizendo, nós não podemos ter medo de nos examinar, nós não podemos ter medo de olhar onde a gente está ferindo a Deus, onde a gente está pecando, como se fosse no espelho, onde eu começo a ver o que está feio em mim. Eu começo a ver o cabelo que eu tenho que cortar, eu começo a ver isso, começo a ver aquilo, e eu começo a ver aquilo que de fato eu sou. Como é que está meu corpo? Eu começo a ir no espelho a olhar. Então, o exame de consciência é aquele que eu vejo a minha alma. E que eu possa ver minha alma, José Maria Escrivá está falando com sinceridade. Não adianta esconder nada de Deus. Não esconda nada, nada, nada de Deus. Não esconda nada de Deus. Amém?
149. Preciso prevenir-te contra uma argúcia de Satanás, assim com minúscula, porque não merece mais que tenta servir-te das circunstâncias mais correntes para nos desviar pouco ou muito do caminho que nos leva para Deus. O diabo vai tentar te separar de Deus a todo instante. O diabo vai tentar te separar de Deus a cada minuto. Se lutas, e mais ainda se lutas de verdade, não deves estranhar que sobrevenha o cansaço ou o tempo de andar contra gosto, sem nenhum consolo espiritual humano. Meu irmão e minha irmã, é normal que no caminho com Deus, muitas vezes vai vir um cansaço. Vai. Ah, se vai. Ah, se vai vir um cansaço. Muitas vezes você vai ter que andar a contragosto. É igual a um casamento. Num casamento, você casa, você que é casado, você sabe disso. Nem sempre você faz tudo o que você quer. Tem vezes que você tem que fazer coisas a contragosto. A minha vontade era descansar agora, mas eu vou ter que cozinhar para o meu marido. A vontade era eu assistir um jogo agora, mas vou ter que ajudar minha esposa a lavar uma louça. A vontade era dormir agora, mas vamos ter que cuidar dos filhos, que está chorando, que precisa ir para um médico. Veja, no amor você faz coisas que são contra o seu gosto. E por que faz? Porque ama. Por que leva ao médico? Por que dou de comer? Por que lava uma louça? Por quê? Porque amo. No casamento, até mesmo a relação sexual. Quantas vezes a mulher não está com vontade de ter uma relação sexual, mas o marido está. Então a mulher, por amor ao marido, ela faz a relação sexual a contragosto. Para fazer o marido feliz. Eu digo a contragosto porque talvez ela estava cansada. Ou você, ou talvez o homem cansado. Veja, no casamento não se faz só o que gosta, não se faz só o que quer. Você às vezes cede, você às vezes faz contra gosto, mas faz para fazer o outro feliz. Veja, na vida espiritual a mesma coisa. Muitas vezes a gente vai fazer contra gosto. Eu não estou com vontade de rezar agora, mas vai rezar, vou rezar, ué. Eu não estou com vontade de estudar a doutrina da minha igreja agora, mas tem que estudar. Eu não estou com vontade de ler um livro agora, mas vou ler. Eu não estou com vontade de fazer jejum, mas vou fazer jejum. Eu não estou com vontade de rezar um rosário, mas vou rezar um rosário. Por quê? Porque preciso do rosário. Então você vai ter que aprender muitas vezes a caminhar contra gosto, muitas vezes você vai ter que aprender a caminhar cansado e muitas vezes você vai ter que aprender a caminhar sem nenhum consolo espiritual ou humano. Às vezes você não vai sentir consolo espiritual. Aí como é difícil quando a gente não encontra consolo espiritual. É mais difícil de caminhar, mas caminhe mesmo assim. Caminhe mesmo assim. Olha o que me escreviam há tempos e que conservei pensando em alguns que se consideram ingenuamente que a graça prescinde da natureza. Padre, desde alguns dias estou em uma preguiça e uma apatia tremendas para cumprir o plano de vida. Faço tudo à força e com muito pouco espírito. Veja, talvez você é assim. Padre, já faz dias eu estou com uma preguiça. Eita, preguiça que pega todo mundo. Estou com preguiça. Uma apatia tremenda para cumprir o plano de vida. Ou seja, hora para acordar, hora para rezar. Eu estou com uma dificuldade de cumprir. Peço por mim para que passe logo esta crise, que me faz sofrer muito pensando que pode desviar-me do caminho. Limitei-me a responder. Não sabias
que o amor exige sacrifício. Lê devagar as palavras do Mestre. Quem não toma a sua cruz, cada dia, não é digno de mim. E mais adiante, não vos deixarei órfãos. O Senhor permite essa tua aridez que se torna tão dura para ti, para que o ames mais, para que confies somente nele, para que corridimas com a cruz, para que o encontres. Meus queridos, olha que coisa linda. Deus permite muitas vezes essa apatia espiritual. Deus permite esse cansaço. Para que você possa tomar um pouco da sua cruz. Então, em primeiro lugar, você precisa assumir a sua cruz. Às vezes esse teu cansaço, às vezes essa tua tibieza, às vezes essa vontade que você não tem de orar é a forma que Deus tem para você assumir sua cruz. Mas, olha que bonito, o Senhor permite essa tua aridez para que se torne tão dura para ti, para que o ames mais. Porque preste atenção, quando você está sentindo, é fácil fazer. Quando você está sentindo consolo espiritual, é fácil fazer. Agora, quando você reza sem consolo espiritual, significa que você ama. Porque você não está agindo por sentimento, você está agindo por decisão. Então, feliz de você que age por decisão. Amém? Feliz de você que age por decisão. Isso acontece para que você o ame mais, para que confie somente nele, para que corridimas com a cruz, para que o encontres. Amém. Gente, o programa de hoje tá bom demais. Eu vou dar um breve intervalo e a gente já volta, tá bom? 1 minutinho só, hein? Fica aqui com a gente. Se for sair, é só para compartilhar esse link, tomar uma água rapidinho e a gente já retorna, tá bom? Até daqui a pouco. Estamos de volta, programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você. Hoje estamos meditando o livro Suco, de José Maria Escrivá. Estamos no parágrafo 150, página 67, parágrafo 150. Como o diabo parece pouco esperto, comentavas-me. Não entendo a sua estupidez, sempre as mesmas ciladas, as mesmas falsidades. Tens toda a razão, mas nós, os homens, somos ainda menos espertos e não aprendemos a escarmentar em cabeça alheia. E Satanás contra tudo isso para nos tentar. O diabo parece pouco esperto, porque é sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas tentações, mas nós somos menos espertos do que ele, porque nós caímos nos mesmos problemas, nós caímos nas mesmas tentações. Nós precisamos ter mais astúcia. Nós precisamos entender aquele conselho de Jesus: orai e vigiai. Orar e vigiar. Se nós estivéssemos o tempo inteiro orando, vigiando, orando, vigiando, orando e vigiando, o diabo não teria espaço em nossa vida. 151. Ouvi dizer certa vez que nas grandes batalhas se repete um fenômeno curioso. Ainda que a vitória esteja assegurada de antemão pela superioridade numérica e dos meios, depois no fragor do combate, não faltam momentos em que a derrota ameaça, pela debilidade de um setor. Chegam então as ordens terminantes do alto comando e cobrem-se as brechas do flanco em dificuldade. Pensei em ti e em mim. Com Deus que não perde batalha, seremos sempre vencedores. Por isso, no combate pela santidade, se te sentes sem forças, escuta as ordens, faz caso, deixa-te ajudar, porque ele não falha. Preste atenção, olha que coisa mais bonita. No processo, na batalha para a santidade, Jesus é o nosso comandante.
E ele vai te dar comandos, ele vai te dar palavra. Aliás, quanta palavra de comando Deus tem te dado neste programa. Quanta palavra que tem inspirado sua vida neste programa é o comandante dizendo para você, olha, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Por quê? Porque você está numa batalha. Então é como aquele homem que está na guerra e o comandante diz para ele, olha, não vá para o lado sul, porque o lado sul tem muitos, você vai se dar mal, porque lá tem minas, lá tem gente atirando e não sei o que, olha, vai para o outro lado. Ouça as palavras do comandante. Ouça as palavras do comandante. Deus sabe que você está numa batalha e Ele vai te orientar. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa batalha. Não está. Cento e 152. Abriste sinceramente o coração ao teu diretor, falando na presença de Deus? E foi maravilhoso verificar como tu sozinho ias encontrando resposta adequada às tuas tentativas de evasão. Amemos a direção espiritual. Amar a direção espiritual é tão importante quando você consegue alguém que te ajuda. É tão importante quando você consegue alguém que pode dirigir tua alma. Eu digo para você, tente achar um diretor espiritual. Alguém que possa dirigir a tua alma. Um conselho que eu te dou. Às vezes você diz para o padre, padre, o senhor pode ser meu diretor espiritual? Às vezes ele vai dizer que não pode. De fato, tem muito compromisso. Às vezes você não precisa nem pedir para que fique com esse título de direção espiritual. Simplesmente vá lá. Se você confia naquele padre, se você vê que aquele padre é um homem que pode te ajudar, você então vai lá uma vez, confesse, abra sua alma para ele. No outro mês, a mesma coisa, abra sua alma para ele. No outro mês, apareça de novo e abra sua alma para ele. E você vai estar sendo dirigido, até mesmo às vezes sem esse título de direção espiritual. Claro, se um ou outro conseguir, com o título, né? Direção espiritual, melhor. Mas aqui José Maria Escrivá está dizendo que na vida espiritual é muito importante que a gente receba ajuda, a gente receba auxílio de uma outra pessoa para nos ajudar nesse caminho. 153. Concedo, comportaste decorosamente, mas deixa-me que te fale com sinceridade. Com esse passo arrastado, reconhece-o. Além de não seres feliz por inteiro, ficas muito longe da santidade. Por isso te pergunto, é mesmo verdade que te comportas decorosamente? Não terás um conceito errado de decoro? Deixa-me que te fale com sinceridade. Com esse passo arrastado, reconhece-o. Além de não seres feliz por inteiro, ficas muito longe da santidade. Quantas pessoas estão longe da santidade? Eu pergunto para você, você está perto ou você está longe da santidade? Se você precisa ir para determinado lugar, você vai chegar rápido se você andar rápido. Você vai chegar rápido se você correr. Ainda mais se você voar. Então eu estou em São Paulo, se eu quero chegar ao Nordeste, eu me lembro quando eu ia ao Nordeste e eu ia de ônibus. Então eu gastava 2 dias e meio para chegar no Nordeste. Eu me lembro, pequenininho, 2 dias e meio para chegar no Nordeste. Hoje eu pego um avião e em 2, 3, 4 horas eu chego no Nordeste. Diminuíram-se muitas horas. Quanto tempo você está
A qual distância você está de uma vida de santidade? Tem gente que está se arrastando. E quanto mais você se arrastar, mais vai demorar para você chegar. Se é que vai chegar. Porque você toma cuidado. Se você não chegar logo na santidade, se você continuar se arrastando, pode ser que você morra antes de chegar. Ou então pode ser que Jesus volte antes de você chegar na santidade e aí você não conseguiu chegar porque se arrastou demais. Que a tua vida espiritual não seja uma vida espiritual arrastada, mas que a tua vida espiritual seja correndo, seja voando para Deus. Teresinha dizia: quem ama não corre, quem ama voa. 154, assim, bobeando com essa frivolidade interior e exterior, com essas vacilações em face da tentação, com esse querer sem querer, é impossível que avances na vida interior. Então, como é que você quer avançar? Como é que você quer avançar se você não está decidido? Se você tem uma alma frívola, se toda hora você vacila em pequenas tentações, em pequenas coisas você vacila. Como é que você quer avançar desse jeito? Com esse querer sem querer. Na verdade você quer, mas na verdade você não quer. Então você quer ser santo? Quero, mas na verdade não quer, porque você não faz nada para mudar essa situação. Você quer deixar dessa bebedeira? Quero deixar da bebedeira, mas o que você faz para deixar a bebedeira? Você quer deixar a mentira, mas o que você faz para deixar a mentira? Você quer deixar o adultério, mas o que você faz para deixar o adultério? Ah, você quer rezar mais, mas o que você faz para rezar mais? Eu quero ler livro, mas o que você faz para ler livro? Isso é muito importante, a gente entender que a gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta você falar que quer sem querer. Desse jeito é impossível que você avance na vida interior. 155. Sempre pensei que muitos chamam amanhã, depois a resistência à graça. Quantos estão resistindo à graça? Quantos vão deixando sempre para amanhã, né? Amanhã, amanhã, amanhã. Mas quando chega amanhã, você resiste à graça. 156. Outro paradoxo do caminho espiritual. A alma que tem menos necessidade de uma reforma da sua conduta, empenha-se mais em consegui-la, não se detém até alcançá-la, e ao contrário. Outro paradoxo do caminho espiritual, a alma que tem menos necessidade de uma reforma da sua conduta, empenha-se mais em consegui-la, não se detém até alcançá-la. Às vezes, então, aquele que não precisa tanto está indo com tudo, e aquele que mais precisa está arrastado. Em nome de Jesus, desperta a tua vida espiritual, meu filho. Desperta a tua vida de oração, desperta a tua oração com Deus. Desperta, desperta, desperta tu que dormes. 157. Às vezes inventas problemas porque não vais à raiz dos teus modos de comportar-te. Às vezes você tem medo de ir na raiz do problema. Então você inventa um problema, você inventa uma situação para fugir. A única coisa de que precisas é de uma decidida mudança de frente de batalha, cumprir lealmente o teu dever de ser fiel às indicações que te deram na direção espiritual. Cumpre o teu dever, meu filho. Queres ser santo? Cumpre o teu dever de esposo, o teu dever de esposa, o teu dever de aluno, o teu dever na igreja. Cumpre o teu dever de oração, cumpre o teu dever com a Santa Igreja, cumpre o teu dever. Segue as orientações da direção espiritual.
E assim você vai progredir. 158. Notaste com mais força a urgência, a ideia fixa de ser santo? E recorreste à luta cotidiana sem vacilações, persuadindo de que tens de cortar valentemente qualquer sintoma de aburguesamento que você tem essa ideia de ser santo. Essa ideia nunca pode sair de nós, a ideia de ser santo. Eu quero ser santo, eu preciso ser santo. Não para o meu próprio orgulho, porque se eu for santo para o meu próprio orgulho, isso não é santidade. Então, se eu fico orgulhoso porque estou sendo santo, então isso não é santidade, mas é santidade porque eu amo Deus. Eu quero dar o meu melhor para Deus, e o meu melhor para Deus é uma vida de santidade. Você está entendendo? Depois, enquanto falavas com o Senhor na tua oração, compreendeste com maior clareza que luta é sinônimo de amor. Luta é sinônimo de amor. Eu luto pela santidade porque eu amo Jesus. Eu luto pela santidade porque eu amo a Deus. E pediste-lhe um amor maior, sem medo ao combate que te espera, porque combaterás por ele, com ele, nele. Então veja, é por isso que eu combato porque eu amo, é por isso que eu quero ser santo, porque eu amo. Gente, é muito mais fácil se entregar ao mundo, gente, é muito mais fácil se entregar ao pecado, mas por que não faço isso? Porque amo Jesus. Eis o segredo de tudo. Quando se ama, vai. Quando não se ama, não adianta. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Eu me decidi a amar a Deus. Eu me decidi a amar a Deus. E você? E você? 159. Complicações? Ser sincero. E reconhece que prefere ser escravo de um egoísmo teu ao invés de servires a Deus ou aquela alma sede? Ah, mas é muito complicado servir a Deus. É muito complicado as coisas de Deus. É. Então você prefere ser escravo do teu egoísmo? Você prefere ser escravo do teu egoísmo? Então, quantas pessoas dizendo que não querem servir a Deus? Quantas pessoas dizendo que não querem servir ao Senhor? Não querem ser escravas de Deus, mas querem ser escravas do seu egoísmo. Meu irmão e minha irmã, liberta-te. Liberta-te dos teus medos. Liberta-te do teu egoísmo. Se entrega ao Senhor. Se tem uma coisa que mata o amor, se tem uma coisa que mata o amor, é o egoísmo. 160. Bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Por que Deus permite que você seja tentado? Porque a cada tentação vencida, você ganha uma coroa de vitória. A cada tentação vencida, você ganha mais mérito. A cada tentação vencida, você fica mais humilde. Não te cumula de alegria verificar que esse esporte interior é uma fonte de paz que nunca se esgota? A tentação ainda não é o pecado. Deus permite que o diabo te tente. Porque Deus sabe que Ele te entregou tudo o que você precisa para vencer Satanás. Ei, tudo o que você precisa para vencer Satanás, Deus te deu. Tudo, 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 tudo. Você só precisa colaborar.
161. Agora começo. É o grito da alma apaixonada que em cada instante, quer tenha sido fiel, quer lhe tenha faltado generosidade, renova o seu desejo de servir, de amar o nosso Deus com uma lealdade sem brechas. Veja, é preciso que você tenha uma alma apaixonada por Deus. É preciso que você tenha uma alma apaixonada por Deus. É preciso. E se algum dia você escorregar, e se algum dia você for infiel, renova a tua fidelidade, pede perdão. Ele é um Deus bom e veja, Ele é um Deus fiel. Renove então a tua fidelidade a Deus sem brechas, vai fechando as brechas da sua vida, porque às vezes a gente dá brechas, damos brechas em nossas amizades, damos brechas em nossos pensamentos, damos brecha em tantas situações. Feche as brechas, renove o teu amor a Deus, renove a tua fidelidade a Deus. Vamos à luta, meu filho. Vamos à luta, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Mesmo que venha o cansaço, mesmo que venha a dor, mesmo que a cruz esteja pesada, mesmo que você não esteja sentindo nada, não pare. 162. Doeu-te na alma quando te disseram, tu o que procuras não é a conversão, mas um estojo para as tuas misérias, para assim continuares a arrastar comodamente, mas com sabor azebre, essa triste carga. Doeu-te na alma quando te disseram, tu o que procuras não é a conversão, mas um estojo para as tuas misérias. Talvez alguém não acredite que você quer mudar de vida. Talvez alguém não acredite que você quer se converter. Não se importe com o que as pessoas acham. Não se importe com o que as pessoas digam. Continue neste propósito. Continue neste propósito. 163. Não sabes se o que te apoderou de ti será abatimento físico ou uma espécie de cansaço interior? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Às vezes nós não sabemos se a nosso cansaço é só físico ou se o nosso cansaço é interior. Quantas vezes você experimenta o cansaço? Às vezes o teu corpo padece, às vezes o teu corpo fica doente. Tem horas que é só cansaço físico. Um bom descanso resolve. Tem horas que é o cansaço da alma. Às vezes um bom retiro resolve. Uma boa confissão. Às vezes é o cansaço dos dois, corpo e alma. Lutas sem luta. Sem ânsias de uma autêntica melhora positiva que te leve a comunicar a alegria e o amor de Cristo às almas. Quero recordar-te as palavras claras do Espírito Santo. Só será coroado aquele que tiver combatido de verdade, apesar dos pesares. Só vai ser coroado quem luta. É por isso que a palavra de Deus diz, ainda não lutastes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Não lutastes ainda até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ei, meu irmão, minha irmã, para entrar no céu nós temos que passar por esse combate, nós temos que dar a vida, Então eu digo para você, lute com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não desista. 164. Poderia comportar-me melhor, ser mais decidido, esbanjar mais entusiasmo,
Por que que não faço? Por quê? Eu poderia ser melhor. Eu poderia me dedicar mais, mas por que que não faço? Por quê? Por quê? Perdoa a minha fraqueza. És um bobo. O diabo sabe perfeitamente que uma das portas da alma mais mal guardadas é a da tontice humana, a vaidade. Somos vaidosos. Agora carrega por aí, com todas as suas forças, recordações pseudo-sentimentais, complexo de ovelha negra, com visão histérica, impressão de uma hipotética falta de liberdade? Que estás esperando para entender a sentença do mestre? Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Abandonemos, irmãos e irmãs, as nossas vaidades e coloquemos em ação essa palavra de Jesus: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Você não sabe o dia e a hora que você vai morrer. Você não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Portanto, irmão e irmã, luta, vigia. O céu é para aqueles que combatem. A palavra de Deus diz que só os violentos herdarão o reino dos céus. Só aqueles que combatem, só aqueles que lutam. Vai se entregar? Qual o pecado que você precisa deixar? Qual é o pecado que está dominando você? Qual é o pecado que você ainda precisa lutar mais? Tomar uma decisão diante dele e dizer: eu não quero mais o pecado, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Lute, 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 não desista, não desista, não desista. Veja, o nosso capítulo aqui é sobre luta, e nós estamos te ajudando a pensar sobre isso. A vida espiritual é uma verdadeira luta e você não pode desistir dela. Amém. Que Deus te abençoe. Eu me encontro com você na próxima quarta-feira. Lembrando que todos os programas ficam registrados, guardados no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Então é só você ir lá, você vai poder ver todos os capítulos que a gente já fez. Ou então no Canção Nova Play, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até breve, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.